Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 4, exercício número 14. Vamos enunciado. Na instalação da figura, a carga total na seção 2 é 12 metros. Nessa seção, existe um piezômetro que indica 5 metros. Dados: peso específico da água igual 10⁴ Newton por metro cúbico. Peso específico do mercúrio igual 1,36 vezes 10⁵ Newton por metro cúbico. H igual a 1 metro. Diâmetro 1 igual a 6 centímetros. Diâmetro 2 igual a 5 centímetros. Eficiência da bomba igual a 0,8. Determinar. Letra A, a vazão. Letra B, a pressão em 1. Letra C, a perda de carga ao longo de toda a tubulação. Letra D, a potência que o fluido recebe da bomba. Bom, então começando aí nossa resolução pelo item A, onde quer se descobrir a vazão. Para descobrir a vazão, eu preciso em algum ponto saber a velocidade. Verificando o que foi dado, a gente tem que a carga total na seção 2, ele deu igual a 12 metros. Além disso, nessa seção, ele nos dá o piezômetro, que marca aí a carga da pressão no ponto 2. Aqui está o piezômetro, tá? Que está aí indicando a carga de 5 metros. O que é essa carga? Significa que a pressão em 2 sobre o peso específico, que é da água, vale 5 metros. Então, para resolver a letra A, como eu tenho a pressão, e aqui eu posso colocar em relação ao plano horizontal de referência, que seria o referencial da cota Z, eu tenho a energia potencial, tenho a energia devido à pressão, falta a energia devido à carga cinética, que é onde eu consigo descobrir a velocidade V2. Então, eu posso escrever que a energia em 2, carga total, é igual a velocidade V2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 2 sobre o peso específico, mais a cota Z2. Então, esse valor aqui a gente tem, esse valor a gente tem, esse valor a gente tem. Isolando a velocidade aí na equação, fica que V2 é igual, passa para o outro lado 2G multiplicando, multiplicou o H2, multiplicou menos P2 sobre peso específico e menos Z2. Esses termos passam para lá negativo, 2G multiplicando, como a velocidade está ao quadrado, tira a raiz quadrada de todos os termos. Então, podemos calcular V2 como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade. Vou utilizar aí 10 metros por segundo ao quadrado, geralmente é o valor que o livro adota. Aí, H2, a gente tem aí que é a carga total, que é 12 metros. Aí, menos aí a carga devido à pressão, que é P2 sobre o peso específico, que vale 5 metros, menos a cota Z2, em referência que é o plano horizontal, a gente tem que estar em 2 metros, então menos 2. Então, temos aí que V2 vai ser igual, aqui a gente tem 12 menos 5 dá 7, menos 2, a gente tem aí 5 aqui, vezes 2, 10, vezes 10, 100, raiz quadrada de 100 dá 10, então fica 10 metros por segundo. Aqui fica metro vezes metro, dá metro quadrado por segundo quadrado, corta com a raiz, sobra 1 metro por segundo. Essa é a velocidade em 2. Agora que eu tenho a velocidade em 2, a gente pode calcular a vazão. A vazão vai ser a velocidade em 2 vezes a área de 2. O diâmetro 2 foi dado, que é de 5 centímetros, então a gente pode escrever que é V2.
A área 2 é a área de uma circunferência, que é a área transversal da tubulação, π d2 ao quadrado sobre 4. Então, a vazão vai ser igual V2, 10 metros por segundo. Aí, π d2 é 5 centímetros, divide por 100, 0,05 ao quadrado, fica em metro quadrado. Lembrando que tem que estar na unidade do SI, dividido por 4. Então, vamos ter aí que a vazão é igual, calculando, a gente tem 10 vezes π vezes 0,05 ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, temos aí o valor de 0,0196, tá? Na unidade metro vezes metro quadrado, metro cúbico por segundo. Então, temos aí a vazão determinada. Aí na letra B, ele pede a pressão na seção 1. Aqui está a seção 1. E para isso ele nos deu um manômetro. E aí, como a gente sabe a carga de pressão ali em 2, ou seja, a gente consegue calcular a pressão em 2, a gente utiliza o manômetro para resolver a letra B. Então, a gente pega esse ponto de referência como sendo marcando a pressão P1, tá? E esse ponto aqui de referência marcando a pressão P2, tá? Descontando aqui a mesma pressão desse trecho é igual a esse, então a gente quer calcular essa diferença. Então, começando desse lado, P1, aí até chegar nesse ponto aqui onde as pressões são iguais, eu vou descer numa coluna de mercúrio, então mais, aí o peso específico do fluido, que é o mercúrio, vezes a altura, que é a altura H, aqui que ele forneceu de 1 metro. Aí desse ponto a esse ponto a pressão é igual, então eu pulo para esse ponto. E aqui eu vou subir, que é uma coluna de água, então a pressão negativa, menos peso específico da água vezes a altura H. E aí eu chego nesse ponto onde eu tenho a pressão P2, e isso é igual a P2. Então eu vou ter que a pressão P1 é igual, passando para lá, fica que a pressão P2, aí mais, colocando o H em evidência, que está nos dois termos, tá? Aí eu vou colocar aqui a pressão, ou o peso específico da água fica positivo, e o peso específico aí do mercúrio fica negativo, passando para o outro lado, tá? Então, eu tenho que a pressão P1 vai ser igual. Quem é a pressão P2? Pressão P2 é os 5 metros, né? Vezes o peso específico, que é o peso específico da água, que é 10 a quarta. 10 a quarta na unidade de Newton por metro cúbico, tá? Mais H. H é de 1 metro. Aí, peso específico da água, que a gente tem aí que é 10 a quarta Newton por metro cúbico, menos o peso específico do mercúrio, que é 1,36 vezes 10 a quinta, tá? Em Newton por metro cúbico. Então, a gente tem aí que P1 vai ser igual. Aqui, se a gente pôr o 10 a quarta em evidência, a gente vai ter que vai ficar 5, aqui metro vai cortar com metro cúbico, fica metro quadrado, metro corta com metro cúbico, fica metro quadrado. Vai ficar Newton por metro quadrado, que é Pascal. Então, aqui a gente vai ter 5, aqui a gente vai ter, como aqui é 1, aqui vai ficar mais 1, tá? E aqui, movendo a casa para ficar o 10 a quarta, fica menos 13,6. Tudo isso que multiplica o 10 a quarta, que está em evidência, na unidade de Newton por metro quadrado. Então, vamos ter que a pressão em 1 vai ser aí 6 menos 13,6, que dá menos 7,6, tá? E aí a gente tem vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, ou menos, aqui se eu
mover a vírgula para deixar aqui 10 a terceira, que vira 76, né? Então, a gente tem menos 76, 10 a terceira é quilo e Newton por metro quadrado é Pascal. Então, temos aí menos 76 quilopascal. Então, determinamos aí a pressão em 1. Agora, na letra C, ele quer a perda de carga ao longo de toda a tubulação. Então, desde aqui da seção 0 até a seção 3. Mas aqui no meio eu tenho uma bomba e eu preciso saber a carga da bomba primeiramente. Mas como agora eu sei a pressão em 1 e sei a carga total em 2, em 1 eu preciso descobrir a velocidade, porque aí a gente acha quem é SHB. Então, para a letra C, a gente pega o volume de controle aqui, ó, entre 1 e 2, o volume de controle, ou seja, temos aí um Bernoulli de 1 para 2, tá? Então vai ficar a energia que eu tenho em 1 mais a energia da bomba é igual à energia que eu tenho em 2. A energia que eu tenho em 1 é V1 ao quadrado sobre 2G. Aí eu tenho mais a pressão em 1 sobre o peso específico, mais Z1 mais HB tem que ser igual a energia em 2. Vou deixar assim porque já foi dado que é 12 metros. Então, a gente vai ter que HB é igual a energia em 2 menos V1 ao quadrado sobre 2G, menos pressão em 1 sobre peso específico, menos Z1. Então, a gente precisa encontrar aí quem é a velocidade V1. P1 a gente já tem, Z1 é 2 metros. Então, aqui pelo balanço de massa, ou equação de continuidade, a gente tem que a vazão em 1 é igual a vazão em 2. Ou seja, velocidade em 1 vezes área 1, que é π d1 ao quadrado sobre 4. É igual a vazão em 2, que é V2 vezes π d2 ao quadrado sobre 4. Aí π dos dois lados corta, 4 dos dois lados corta. A velocidade em 1 é velocidade em 2. Aí fica o diâmetro 2 dividido pelo diâmetro 1 ao quadrado. Velocidade em 2, a gente já achou que é o 10 metros por segundo. Diâmetro D2 é 5 centímetros, dividido pelo D1, 6. Tá? Posso dividir aqui em centímetro, porque vai cortar centímetro com centímetro, fica dimensional. Isso elevado ao quadrado. Então, a gente tem 5 dividido por 6 ao quadrado, multiplicado por 10. Então, a gente tem uma velocidade aí de 6,94 metros por segundo na velocidade V1. Então, vamos poder escrever aí que a carga da bomba é H2, 12 metros, menos velocidade 1, 6,94 ao quadrado, que fica metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, considerar aí 10 metros por segundo quadrado, menos pressão 1, pressão 1 é menos 7,6 vezes 10 a quarta, que está em Newton por metro quadrado, dividido aí pelo peso específico, que é da água, 10 a quarta Newton por metro cúbico, menos o Z1. O Z1 é de 2 metros, tá? No referencial aqui, plano horizontal de referência. Então, a gente vai poder calcular aí como sendo menos 6,94 ao quadrado, aí dividido por 20, ali fica mais, né? É 7,6, porque aqui a gente já simplifica o 10 a quarta, aí fica menos 2 e fica mais 12 aqui. Então, a gente tem aí uma carga da bomba no valor de 15, vou arredondar aqui, 15,2 metros, tá? Essa é a carga
da bomba. Agora, a gente, para achar a perda de carga, né? O objetivo é a perda de carga ao longo da tubulação. A gente aplica um Bernoulli entre 0 e 3. Então, aplicando um Bernoulli de 0 a 3, a gente vai ter velocidade V0 ao quadrado sobre 2G, mais pressão P0 sobre peso específico, mais E0. Aí, mais a energia da bomba, porque a bomba está aí nesse volume de controle, é igual a velocidade em 3 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 3 sobre o peso específico, mais E3, e mais aí a perda de carga, o delta H, entre 0 e 3, tá? Então, agora simplificando a nossa equação, aqui no ponto 0, ó, tanque de grandes dimensões, então esse termo é 0. A pressão em 0 é pressão atmosférica, então esse termo também é 0. Aqui, Z0 é o plano horizontal de referência, ou seja, 0. É ali na minha seção. HB a gente achou. Analisando em 3, V3 é um tanque de grandes dimensões, velocidade 0. Pressão em 3 também está aberta, pressão atmosférica, então esse termo 0. Z3 a gente tem ali que é 2, essa altura total é 8, então a gente tem aqui Z3 tá a menos 6 metros, né? Em relação ao plano de referência. Então, a gente pode calcular o ΔH de 0 até 3, a perda de carga, como sendo o HB, que está aqui desse lado, e passa para cá, menos aí o Z3. Então, a perda de carga de 0 até 3 vai ser o 15,2 metros, menos o Z3, que é menos 6 metros. Então, a perda de carga de 0 até 3 vai ser aí de 15,2 com mais 6, de 21,2 metros é a perda de carga, saindo de 0 até 3. Bom, isso é a letra C. Na letra D, o que ele quer achar aí é a potência que o fluido recebe da bomba. Então, para achar aí essa potência, eu vou chamar de potência do fluido. A potência que o fluido recebe da bomba é a vazão vezes o peso específico do fluido, que nesse caso é a água, vezes a carga da bomba. Então, para achar aí a potência que o fluido recebe, a gente tem a vazão. A vazão a gente encontrou no valor de 0,0196 metro cúbico por segundo. O peso específico da água é 10⁴ Newton por metro cúbico. E a carga da bomba a gente achou aí do valor de 15,2 metros. Então, a gente tem aí que a potência que o fluido recebe é no valor de 0,0196 vezes 15,2 vezes 10 elevado à quarta. Então, a gente tem aí 2.979,2. Aqui, metro cúbico corta com metro cúbico, aí a gente tem Newton vezes metro, que é Joule. Joule por segundo é watt. Ou podemos arredondar aí, né? Aqui 2,9, a gente pode colocar que é 3 vezes 10 à terceira watt. Ou seja, aqui seria 3 aí quilowatt. Essa é a potência que o fluido recebe da bomba. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!